Imara Reis é formada em letras e com pesquisas acadêmicas na área de atuação. É uma atriz consciente e questionadora do seu ofício. No currículo, quase 40 filmes. Trabalhou com Carlos Reichenbach em filme Demência, Sérgio Bianchi em Romance e com Alain Fresnot em Família Vende Tudo. Porém, sua maior parceria é com o diretor Guilherme de Almeida Prado, com quem fez vários trabalhos, com destaque para Onde Andará Dulce Veiga, A Dama do Sino de Xangai e A Hora Mágica. Imara Reis é entrevistada de hoje, aqui no Sala de Cinema. Imara Reis, seja bem-vinda ao Sala de Cinema. Prazer recebê-la. Prazer é meu estar aqui. Imara, como foi aquele filme Silvia, da Helena Rocha? Você faz uma estudante em Paris que quer se aproximar, conhecer uma escritora francesa. Você é uma estudante de Belas Artes, me parece. Exatamente, é. O que esse filme tem a ver com você naquele período? Porque você também estava estudando na França, né? Eu fui para lá, mas por conta do teatro, né? Eu fui para ver coisas, estudar não no sentido de fazer um curso regular, mas poder assistir as coisas, porque a gente, 77, 78, ainda estava numa época que as coisas não chegavam aqui no Brasil como chegam agora. Então eu fui lá para conviver com aquilo. Então eu frequentava cursos livres em Jussier, Sancy, ficava ali pela Sorbonne, não sei o quê. E nisso houve um feriado e a Riso Grilo, que é a irmã da Valéria Grilo, que trabalhou muito tempo na cultura, que é famosa locutora, elas moravam lá em Paris. E aí rolou que tinha a Helena querendo fazer um filme e tinha uma atriz que estava em Paris naquele momento. Aí eu fui convidada e foi muito legal, porque a história tinha a ver com muitos dos estudantes brasileiras na França que fazem isso, né? Que vão trabalhar na casa de pessoas, e no caso ela vai trabalhar na casa de uma intelectual, né? Que tinha a ver com o processo de trabalho dela, que era uma estudante da Beaux-Arts, né? E o filme foi muito interessante também, porque eu aprendi muita coisa nesse filme. Exatamente a questão do no acting, né? Do estar absolutamente presente. O que seria no acting, que você está dizendo? O acting no sentido americano da representação, né? Porque o ator de teatro, em geral, a gente tem uma certa goma, né? Aquela coisa do demonstrativo, que é necessário porque você tem que se amplificar. Postação, você tem que colocar a voz maior, você tem que se amplificar porque você está falando para uma plateia enorme. Essa função a lente faz por você. Então, quanto mais interiorizado, mais sincero, mais verdadeiro, mais profundo você for no cinema, porque tem a coisa do olhar, a câmera faz esse trabalho que no teatro você ajuda a fazer. Je viens d'une famille où il fallait avoir fait de bonnes études, où il fallait avoir été cultivée. Mais il n'était pas question d'être une femme écrivain. Mais je pense que vous avez de la chance. Pourquoi? Vous étiez obligée, comme vous dites, d'être cultivée. Ah non? Moi, j'ai tellement de choses à apprendre. Parfois, je pense que je n'y arriverai jamais. Imara, como que é buscar um personagem dentro de um filme? Como que, localizar esse personagem, vesti-lo? Quais são os métodos que você utiliza? Depende. Eu tenho assim, depois de um certo tempo, outro dia eu estava falando com a Denise falou assim, depois de um certo tempo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente é um somatório de várias experiências e tem algumas que já fazem parte da segunda pele da gente, né? Mas nesse começo seu... no começo eu quebrava, era muito... Mas o que aconteceu é o seguinte, eu sempre li muito o roteiro, procurava muito referências assim concretas na realidade. Essa pessoa se parece com quem? Aí eu saía olhando na rua pessoas que poderiam me remeter àquela pessoa. É bem Stanislavski mesmo, assim, fazer pesquisa de campo, a história pessoal, a gênese da personagem, tudo aquilo básico que a gente faz em teatro eu fazia. Agora, tem um momento que eu percebi, e foi o start foi nesse filme da Helena, que você... É como se a gente fosse preparando o cavalo para o santo baixar, entendeu? Você vai estudando, você vai lendo o roteiro, você vai se enchendo de informações, mas no primeiro dia em que você vai fazer aquela primeira sequência que você vai filmar, o que acontece no meu processo de trabalho e no processo de trabalho que eu ensino às pessoas, exatamente é o esvaziamento. Que eu chamo meditação do ator. O repertório, ele entra numa outra instância até meio mágica, digamos, porque tudo passa a acontecer a partir do aqui e agora do set.
E aí surgem coisas fantásticas, surgem movimentos fantásticos, surgem movimentos, intenções que você... As informações ficam lá atrás e você vai lançando mão dessas informações, desses detalhes, Elas vão acontecendo. conforme a necessidade. Elas vão acontecendo conforme a necessidade. Vous voulez que je vous prépare quelque chose? Non, merci. Ce soir, je dîne en ville. Bon? Au revoir, Madame Hetter. Au revoir, Sylvia. E Mara, como é o seu processo de trabalho? Você é convidado para fazer um filme, você pega o roteiro, daí a partir daí, como que é? Você lê, obviamente, mas como vai surgindo o personagem? Você sai a campo para pesquisar, você lê, me conta disso. Varia. Vamos pegar exemplos de filmes seus para a gente falar disso. Por exemplo, tem filme que, por exemplo, o primeiro longa que eu protagonizei, que foi o filme do Guilherme, O Flor do Desejo. Esse filme ele é um corte epistemológico, digamos, na minha vida, porque eu estava chegando de Nova York. Antes da Flor, depois da Flor. Depois da Flor, a FDF. Eu estava chegando de Nova York, não sei o quê, e a Tânia estava hospedada na minha casa. Tânia Alves. E aí a Tânia falou assim, eu me convidaram para fazer um filme, mas eu estou num outro momento que eu vou fazer umas outras coisas, e eu acho que eu não vou poder aceitar. E eu queria que você desse uma lida para ver, porque eu acho ele muito parecido com tudo que eu fiz ultimamente. A gente, ator, gosta de diversificar personagens, né? Aí eu li, por conta do trabalho dela, eu falei, não, realmente é muito parecido com as mesmas coisas que você fez. Ela falou, pois é, porque senão vai atrasar meu disco, eram umas outras coisas que ela tinha para fazer. Aí eu falei, você se incomoda que eu me ofereça para fazer? Porque esse tipo de personagem em cinema eu nunca fiz. Eu fazia muito comercial, muito. Eu precisava de alguém conhecido para fazer o filme. Eu era um diretor desconhecido, estava fazendo um filme que não era uma superprodução, eu precisava de uma atriz conhecida. E acabei começando o filme, filmei 10 dias com uma outra atriz conhecida. Mas foi impossível filmar com essa atriz conhecida. E aí eu tive que trocar. Um dia eu estou em casa, num sábado, recebo um telefonema do Guilherme perguntando se eu podia... Desesperado, né? Descer para Santos para fazer o filme. Eu cheguei e comecei a ler o roteiro. Só que ele falou assim, foram duas personagens parecidas que eu falei. Quando eu li, ele falou assim, ele é uma prostituta, mas ela tem um nível de sofisticação. E eu lembrei da Arletty no Les Enfants de Paradis, né? Uhum. Aquela que os franceses chamam La Putain Distinguée, né? Que ela é prostituta, mas ela tem um... E aí, conforme eu ia lendo, parecia que a Sabrina tinha me chamado. As coisas aconteciam. E com esse repertório que eu descobri, assim, graças a Riso e a filmagem lá com a Helena, eu lia as cenas e deixava rolar. Deixava acontecer. E as coisas iam acontecendo, sabe, assim... O Guilherme dava uns toques e as coisas iam rolando. E agora... Mas você saiu para pesquisar? Você procurou conhecer alguma prostituta, conversar com ela? Eu catei... Trabalho de campo, como se diz? 2 dias eu catei o Ariel, que era o assistente de produção, e nós fomos em vários lugares que eram frequentados pelas prostitutas de Santos. Eu observei as roupas. Só que tinha um componente de vulgaridade que o Guilherme não queria. Ao contrário, porque ela se distinguia das outras por essa coisa mais racê, né, da personagem. Até aconteceu também uma coisa muito engraçada desse filme, porque tem uma sequência em que ela fala assim, tem fogo, e ela contracena com uma série de figurantes assim, muito esquisitos, meio almodovarianos, assim. Aí a Ivonete, que era uma prostituta que ficou minha amiga, ficou de minha consultora. Eu não vou esquecer dela. Que eu conheci, que o Ariel me apresentou, falou, aqui tem a Ivonete, que ela vai te dar uma força, não sei o quê. Preparação de atriz. Ela estava ali do lado, de repente ela chegou para mim e falou assim, escuta, não é porque a gente é da vida que a gente pode aceitar qualquer um, não. Eu falei, não, eles são figurantes do filme, faz parte. Por quê? Eu falei, não, eles só estão no contraplano, não se preocupe. Porque era o meu plano, falando, tem fogo, e aí apareciam os caras.
E às vezes pegava os dois no quadro, né? E ela começou a ver aqueles caras esquisitos, ela falou, ó, não Qualquer é um assim, não, não né? é qualquer um não, tem um certo critério. Aí eu achei engraçado. Tem fogo? Embora sendo o maior no estilo, modéstia à parte, nunca fui banqueiro. Fiquei um tanto abafado. Eu compreendia bem poucas palavras em americano, mas quis fazer o seu Tá sozinho? Tô procurando companhia. Talvez eu seja o seu tipo. E Mara, como que é a inflexão, a questão da voz da personagem? Vamos falar, por exemplo, de um filme como o do Manuel Paiva, O Doce Delírio. Né? Você faz uma personagem bem marcante na sua carreira. Como que você localiza a voz desse personagem? Como você diz os diálogos? Ah, mas tudo tem a ver com o sentido da cena e com o jogo que se estabelece com outro ator. É tudo ali agora, quer dizer, você estudou aquele diálogo, você decorou aquele texto, você pensou nas possibilidades. Ela é uma arquiteta, né? Aliás, eu fiz 2 arquitetas, eu adoraria ser arquiteta também, na vida. Eu fiz uma no filme do André Storm e nesse filme do Manuel Paiva. Ela é uma arquiteta, é uma mulher que ela tem uma objetividade diante da vida, que ela é amante do cara, mas ela não tem nenhum problema com relação a isso. Ele é que tem problema, ele que tem a crise lá, né? É. Foi muito engraçado, eu filmando com o Mauro Mendonça e ele estava assim, todo... Assim, não, agora já vai ter uma cena de cama. Eu falei, ué, você já não fez cena de cama? Ele falou assim, não, a única que eu fiz, eu fazia de pijama, lembra, do da Flor? Pijama listrado. Não tinha aquele lance de tirar a roupa. E eu já tinha tirado a roupa tantas vezes que nem, pra mim era problema. Mas aí no jogo que se estabelece, tudo acontece. É um fenômeno, eu diria, meio esotérico até. Assim, usando essa palavra com uma certa liberdade. Porque quando você, às vezes você ouve a sua voz, você fala, opa, entendeu? Você sabe que a personagem se afinou. Ela é outra coisa. Ah, amor, tô cansada. Amanhã a gente conversa, tá? E como são participações tópicas, não são personagens de grandes voos, voos psicológicos, em profundidade, você trabalha um pouco dentro do tipo, mais do que do caráter. A Imara é uma atriz muito boa. Eu acho que eu aprendi muito com ela, não aprendi a ser ator, que eu não sou, mas aprendi a dirigir muita coisa trabalhando com a Imara. E ela é uma atriz bacana porque ela tem uma mistura de intuição com um lado racional dela. Então isso funcionou muito bacana, vamos dizer, porque ao mesmo tempo que tinha esse lado racional dela, que ela trabalha muito o personagem, discute, conversa muito, tinha essa capacidade que ela tinha também de quando você propunha uma coisa completamente diferente, ela também tem uma intuição muito forte que supre aquilo. E Mara, como que nasce a sua parceria com o Guilherme de Almeida Prado? Exatamente no Flor do Desejo, assim, dessa forma, me ligando e falando, dá para você estar aqui segunda-feira? E aí no começo era muito engraçado, porque eu não sabia como ele era filmável, não tinha intimidade nenhuma com ele, mas eu tenho uma característica como atriz que não é muito comum nos atores. Os atores acham um porre essa parte de ficar esperando a parte técnica, não sei o quê. Eu adoro um trilho, assim. Se puder ter um traveling, para mim, eu fico no estado de graça. É a glória. É a glória. Adoro, eu tenho o maior saco para ficar vendo. Ah, é um plano sequência de grua com traveling. Eu sei que vai levar 5 horas para montar. Eu tenho a maior paciência, eu adoro, eu fico imaginando como é que vai ser o plano e tudo. E o Guilherme é um cara, é um engenheiro filmando. Ele tem uma noção dessa coisa da engenharia fílmica que é maravilhosa. Então eu comecei a observar como ele trabalhava. E é muito bonito ver o processo dele, quer dizer, você vai lendo o roteiro, aí conforme ele vai montando o set, você vai percebendo naquilo que vai dar, quer dizer, aí você sou eu, né? Não é nem sujeito indeterminado, sou eu mesmo. E aí é muito bacana em ver como é que ele constrói aquele pensamento através das imagens.
Então eu gosto muito de trabalhar com ele por causa disso. Você é o Bolívar. Eu sou o tenente. Vai dizer que não lembra? Você me confundiu com alguém parecido. Meu nome é Oswaldo Galado. Estou sem meu cartão. Essa é minha patroa, que não vai negar, né, querida? De qualquer maneira, foi um prazer conhecê-lo, tenente. Deve ser parente da noiva. E Mara, no filme como A Dama do Cine Xangai, do Guilherme, onde você faz 5 personagens, como é que você compõe e, ao mesmo tempo, diferencia esses personagens? No caso do filme do Guilherme, da Dama, tem uma coisa que é assim. A primeira havia a caracterização, que cada uma é muito nítida, a caracterização de uma e de outra. E, por exemplo, tinha uma que eu tinha que estar parecida com a Maitê, então era ficar olhando para a Maitê e mais ou menos arremedar ela. Né? Meio que aquela coisa do emular, né? Nunca sei como é que fala, se é mimes ou mimeses, né? Você vai... Mimeses. Tem um livro discutindo se é mimes ou mimeses. Então, você vai deixando que aquilo vá entrando, que nem uma coreografia, se tornando a sua natureza. Então, e aí você vai pontuando. Às vezes, por exemplo, eu falo assim, eu tenho isso muito com os diretores. Eu trabalhei com um diretor lá no Ministério para a França, exatamente, que eu falei para ele, que foi a segunda prostituta, que ele falou, ela é inimputante distinguée. Aí eu falei, Arletty, porque a gente também trabalha muito com esse negócio do repertório cinematográfico. Referência. Então, dessas 5, essa remete a quem? Essa é um pouco que nem... Até umas coisas assim... Mônica Witt, como você falou. Que nem Mônica Witt. Então, a loura, tipo, não é a Marilyn Monroe, é aquela outra, Jane Mansfield. Aí você já coloca a coluna como ela, entendeu? Já tem um olhar assim, ou Lana Turner. Aí você já tem esse repertório cinematográfico, a partir desse gancho externo, você permite que aquele ser que elas são, é que nem criança, mente que, né? Eu tinha uma sobrinha que falava, quando era pequena, ela falava assim, mente que a gente foi para Itaipava. Então era verão no Rio de Janeiro e ela começava a sentir muito frio. De um casaco, que ela estava em Itaipava, ou em Petrópolis, já, né, Alto da Boa Vista. Você brinca de faz de conta. Então, faz de conta que é Jane Mansfield. Então, tem toda uma coisa que vem, né? A outra é mais prática, dono de casa, não sei o quê. Você fala na manhã, né? Aí você já... Entendeu? Aí você já tem uma coluna, um respirar, um olhar que serve como referência. E como são participações tópicas, não são personagens de grandes voos, e voos psicológicos, em profundidade, você trabalha um pouco dentro do tipo, mais do que do caráter. Não temos mais um segundo a perder. Não se preocupe, tudo foi planejado nos mínimos detalhes. Nesse instante, seu marido deve estar dando o último gole no seu martini e pedindo a conta. E Mara, como que é, por exemplo, Um Sonho Sem Fim? Um filme onde é uma história sobre personagens reais, né? É uma reprodução de um fato, né? do cineasta Eduardo Abelim. Você vai atrás desse mundo, você pesquisa, ou ao contrário, isso só te serve um pequeno subsídio, você recorre a esse seu exército de observações de personagens? Não, tem uma pesquisa. Agora, no caso, quando o Laura me chamou para fazer O Sonho Sem Fim, essa era uma personagem cinematográfica. Ele falou, ela é a personagem que significa o cinema, porque é ela que fala para ele, vai para o Rio de Janeiro, teu lugar é lá. Ela é que traz essa possibilidade dele se tornar um cineasta. Então, todos os enquadramentos dessa personagem, eles são extremamente cinematográficos. Isso a gente trabalhou na mesa, que o Lauro faz um storyboard que é muito engraçado. São umas fichinhas assim, sabe aqueles bonequinhos assim,
que tem uma bolinha, uns 5 palitos. Sim. Então, o storyboard... O desenho mais básico possível. Então, ele trabalhou muito em cima daquilo e ele falava... Tanto que tem um plano que ele que faz a câmera, não foi o Tadeu, foi ele que fez a câmera, porque ele fala, eu quero um olhar absolutamente de diva de cinema. Entende? Porque ela tem que ter essa coisa, assim, meio que remeta um pouco ao cinema italiano dos anos 50, 60, embora a ação se passasse no começo do século, 1914, por aí, mas ele queria trabalhar com o imaginário cinematográfico do espectador. E foi uma proposta. Então, essa personagem, ela não era muito da vida, ela era do cinema, era uma personagem de cinema. Então, isso foi uma coisa que ele me pediu. Porque ela simboliza isso no filme. Seria sempre a musa do cinema para o Abelin, né? Então, esse olhar sobre a vida. Agora, mesmo fazendo esse repertório permanente, assim, eu ando de metrô, de ônibus, não sei o quê, eu estou sempre observando, vendo as pessoas aqui, eu entro aqui, eu vou registrando tudo, e isso vai formando um acervo para mim. Quando você pega topicamente uma personagem, você tem que fazer um estudo específico. Mas acontece de você não gostar do personagem? E você, aconteceu. Acontecendo isso, como é que você convive com esse personagem? Num filme, você vai... vou ter que ficar 3 semanas vivendo essa tola aí. Num filme tudo bem, porque você vai indo. Pior é quando é teatro. Eu fiz uma personagem que quando eu li, eu também entrei de repente. A Zana, uma libanesa, maronita. Quando eu li o livro do Raton, eu falei para o Laje, que estava dirigindo, eu falei, eu não quero ser vizinha dessa moça. Não gosto dela. Só que foi uma das personagens, que eu falava para ele, isso não é personagem, isso é um egum. Na terceira leitura, ela fez... Eu não tinha que fazer nada. Olha, eu chorava acho que umas 15 vezes na peça. Eu nunca pensei em me preocupar com isso. Tudo acontecia na hora que tinha que acontecer. Eu sabia que eu era um cavalo ali. Entendeu? Que ela tinha vida própria. Eu não precisava fazer nada. Ela só... Eu me preparava, eu punha a peruca, não sei o que, terminava a maquiagem. Tinha uma sobrancelha que eu fazia, que era uma sobrancelha assim bem, né, do Oriente Médio, aquela coisa mais grossa, não sei o quê. A minha primeira frase na peça era, eles andam... Até hoje, eu posso fazer a Zana aqui, porque ela é danada, ela é um egum. Se eu falo assim, eles andam por aqui, ela já vem. Você fazendo, ela aparece em qualquer lugar. Se apresenta. Acho que por um gosto dela, ela fica dando pinta assim, toda hora. Quer ler a sorte, moço? Maldito seja aquele que ignora uma cigana, hein? O que você quer? A mão. Coloca aqui todo o dinheiro que teu coração mandar. Eu já sabia. E que venha de dentro. E Mara, como que é você fazer um filme e você ter uma visão da personagem e o diretor ter outra visão? Isso já aconteceu também. Como que se resolve isso? Ele ganha, né? Não, às vezes tem solução conciliatória. Você vai descobrindo aspectos daquela personagem, porque também tem um lado que existem diferentes formas de prazer. E uma delas é a passividade. Você entregar-se, né? Por exemplo, no filme do Alain, ele sabia exatamente o que ele queria da personagem. Então, do Alain Fresnot? A família vende tudo. E eu tive que procurar nesse repertório que eu tinha, né, de observação, uma forma de dizer que correspondesse àquele desejo do Alain. Que quando eu li, eu fui para um lado. Aí ele falou, não, eu quero outra coisa. E aí eu fui construir essa marionete, que era a marionete que ele queria. E é também muito interessante. Essa divergência é boa? O que tá pegando, Dan? É que nós ainda não podemos estar devolvendo o empréstimo, dona Eunice. Quanto é, Dan? 1.300? Tá, faz assim. Paga tudo no aluguel. Ok? Pode ser, amor? Tá bom pra você, campeão? E ele topou. Então,
foi feito uma vez só. Ele não pediu para fazer do outro jeito que ele tinha pedido, porque no set, quando eu fiz, ele falou, ficou bacana. Ela tem uma curiosidade, um olhar 180 graus e, ao mesmo tempo, ela é despachada, ela é à vontade, ela é extremamente acolhedora, extremamente generosa, extremamente brincalhona. O humor da Aimara é um dos capítulos à parte em qualquer conversa sobre ela que se preze, porque a Aimara é uma pessoa que tem no humor uma chave de vidas. Aimara, como é fazer comédia? Você fez, por exemplo, Jardim de Alá, do grande Davi Neves. Como que era trabalhar com ele, fazendo uma comédia? Olha, o Davi, eu costumo dizer que não existe ninguém mais Davi Neves do que o Davi Neves, porque o Davi era uma pessoa completamente... não dá para comparar com ninguém, ele é uma pessoa muito específica, né? O Davi era um cara que ele vivia no universo paralelo. Primeiro porque, assim, ele tinha um jeitão todo assim, aparentemente meio tosco de ser, e era um príncipe. Sabe quem que a gente poderia mais ou menos fazer uma analogia? Só que Davi modelo carioca, com o Plínio Marcos. Quem conhecia o Plínio sabia que ele era um príncipe, né? É verdade. Assim, aquela pessoa de uma sutileza. E o Davi também assim, mas para quê? Para os externos, era uma pessoa meio tosca, meio assim, né? E o Davi, ele era muito curioso porque ele já entregava... Por um lado, ele sabia muito o filme que ele tinha na cabeça, porque ele tinha uma cultura cinematográfica absurda, que nem o Guilherme, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele deixava o filme correr muito frouxo, porque ele batia muita bola com o Delpino, que era assistente, não sei o quê, né? Mas ele tinha... Uma vez, eu estava reclamando com ele, eu falei assim... Davi, esse plano tá muito feio. Ele falou assim, Mara, vou explicar uma coisa. Todo filme é a cara do diretor. Eu sou feio, meu filme é feio. O dia que você é bonito, você vai fazer um filme bonito. Entendeu? Mas aí, 2 dias depois, ele chega para mim no maior assanhamento e fala assim para mim, olha esse take. Tem tudo que você gosta. O quadro todo significa, tem percurso visual da narrativa. Percurso visual da narrativa é legal, hein? É cheio, porque eu estava do lado de uma mesa assim, e aí a câmera corrigia para um relógio, meio marimbado, sabe, umas coisas assim. Ele falou assim, cheio de conteúdo, cheio de analogia, o quadro é bonito, do jeito que você gosta. Quer dizer, ele tinha essas delicadezas, e assim, que viam extemporâneo mesmo, do nada, né? Assim, não tinha a menor necessidade de fazer um plano para me agradar. O que você está fazendo? Eu não tenho coragem para fazer isso. Graças a Deus, Flávio. Nós não somos criminosos. Assim é que deve ser. Nós somos gente de bem. Essa coisa de deixar solto, correr solto o filme. O ator não prefere, ou você não prefere alguma coisa mais que te dê um amparo? Né? Te dê uma linha, um parâmetro? Não, sim, não, mas parâmetro tinha. Agora, por exemplo, nesse filme, que também tinha algumas coisas de produção, porque aqui no Brasil o diretor ele participa diretamente das estruturas de produção. Ele não é um cara que vai para o set só tendo que se preocupar, pelo menos nesse tipo de cinema, só com o filme dele. Ele tem que batalhar, fazer toda uma parte de levantamento de fundo, aquelas coisas todas, porque eles são produtores, a maioria dos diretores. Em geral, sim. Então, também tem todo um bastidor que ele tinha que resolver, que ele não ficava compartilhando com a gente. Então, ele não chegava só porque tinha festa, ele estava resolvendo questões seríssimas, só que ele não compartilhava para não deixar a gente tenso, né? Mas, assim, tem uma sequência no filme, que é uma sequência bem interessante, que nesse dia foi uma coisa, assim, de proposta minha mesmo. Que é uma cena em que tem um monólogo em que ela descobre que ela vai ficar pobre, porque as negociatas que sustentavam ela e o marido, que é o Raul Cortez, né? O ministro que facilitava essas questões tinha sido demitido, não sei o quê. Então ela tinha uma crise. E aí eu falei assim, Davi, uma pessoa que viveu a vida inteira se locupletando, ela não vai fazer graça de estar na miséria. Ela vai chorar de verdade. E aí é que vai sair a graça. Porque ele queria que eu fizesse uma coisa meio afetada, mais bicha. Eu falei, não,
Veja ela em prantos, porque ela tinha frases absurdas, tipo assim, nem que eu tenha que me associar a um bandido desse. E ela fala de bandido que já tinha morrido, sabe? A pessoa tão alienada, que não sabe em que planeta tá. Então ela fala, nem que eu tenho que me associar ao cara de cavalo. O cara de cavalo já tinha morrido a sério. Eu falei, mas se ela falar isso sério, vai ficar mais engraçado. De verdade, assim, como se fosse um filme do Bergman. Aí ele falou, tá, então vai, então vai. Mas teve aquelas coisas também de cinema brasileiro, assim, eu tinha que tomar um uísque e fazer som direto, aí fazia barulho. Aí puseram uma coisa aqui para amortecer o som. Mas aí, quando levantava o copo, aparecia. Então, saiu meio misturado, essa coisa psicológica que eu propus, com o estado de já estar achando engraçada a condição técnica, que até acertar, né, tem o lado de efeitos especiais, né? Que a gente, às vezes, até acertar os mecanismos, tudo, o filme ficou meio mesclado. E ele topou. Então, foi feito uma vez só. Ele não pediu para fazer do outro jeito que ele tinha pedido, porque no set, quando eu fiz, ele falou, ficou bacana. Mas pobre eu não vou ficar, não. De jeito nenhum. Pobre no Brasil, de jeito nenhum. Nem que eu tenha que me agarrar com um traficante rico desse daí. Cara de cavalo, meio quilo. Faço qualquer negócio. Mas pobreza, não. Não. Qual a diferença entre duas gerações? Zé Antônio Garcia, com quem você faz Minha Vida em Suas Mãos, e o Davi Neves, com quem você faz Jardim de Alá. Né? Porque são duas gerações distintas. Mas que tinham pontos de contato. No caso do Zé e do Davi. Porque é uma geração que viu muita novela vague, né? Que tem um cinema mais solto, menos digamos assim, com uma engenharia mais solta, até pela necessidade, né? E do que o pessoal que já vai com o storyboard, com a coisa muito definida, que eu não acho ruim, não, adoro, né? Que eu gosto muito. Mas tem outros diretores, por exemplo, comparar o Zé com o Sérgio Bianchi. O Sérgio Bianchi, a filmagem é uma ópera. Ele é um totalmente trágico e nada vai dar certo. Então, tudo tem um ar, né? Ele é uma ópera. E o Zé, que era aquela... Oba, estamos filmando. Isso é completamente diferente. A diferença de idade deles não é tão grande distante como a do Davi e a do Zé, mas de temperamento. Né? O Sérgio, ele já chega com um capote de manhã, assim, com um clima. Ele fazia modelo cineasta, né? Aquela coisa assim. Acabei de chegar do Paraná, não deu para tirar a capa. Não deu para tirar a capa, e eu estou com muitos orgulho. Paranaense, né? Aquela coisa, muito conteúdo na cabeça, não sei o quê. Então, vem o tchan, parece uma coisa de russo, né? Que é uma guerra, assim. Os cossacos estão chegando. Estão chegando, exatamente. E com aquela neve, 35 graus abaixo de zero, aquela coisa, aquele peso. E o Zé, aquela alma leve, apesar de ser Clarice ele, mas aquela alma leve, aquele prazer de estar vivo, de estar ali. Oba, que eu estou tendo a oportunidade de fazer um filme, que não é toda hora que rola, né? E essa coisa do jazz, né? E, por exemplo, o jazz pro Sérgio vem com a criação tem um peso, né? A alma é pesada. E pro Zé não, o desafio, ele... Pelo menos, o que ele passava pra gente é que esse desafio era instigante e animador. Olha, desculpe se for indiscrição da minha parte, mas por que você precisa tanto assim de margarina, hein? Você está fazendo a produção de algum comercial, de um filme? É um filme, sim. Um filme de amor e de terror. Nossa! Ai, deve ser um filme bárbaro. Quem é a atriz? Filmara, você trabalhou com vários grandes atores. Eu queria ouvir você falar do Raul Cortez. O Raul era dessa turma da concentração. É. Ele tinha uma coisa. Agora, o Raul, ele não... O fenômeno fílmico para ele, essa parte chata do cinema, ele não gostava, não. Quer dizer, que
que para muitos atores é chato, para mim é uma, sabe, assim, estão montando um trilho que vem lá de não sei onde, não sei o que, vai demorar. Eu fico na maior paciência, cochilo, vou lá ver como é que é, tenho o maior prazer ver o cara pondo calça, e daí aquilo vai fluir, acho bárbaro aquilo. Ele não curtiu. Essa engenharia, né? Essa engenharia, adoro. Raul já não gostava disso, Não, ele era paciência. muito paciente, né? Ele queria, porque o calque do negócio do Raul era a atuação. Né? Ele não era nem muito preocupado com lente, com câmera. Uma vez no filme do Davi também, esse dia a gente teve uma discussão. Porque ele falava assim, eu não vou conseguir andar no ritmo do trilho. Aí eu ouvi o Davi falar assim, então a gente não vai fazer um traveling, a gente vai fazer uma panorâmica. Eu quase arranquei os cabelos. Eu falei, o quê? Eu vou perder o traveling? E eu falei, não, você vai conseguir andar no ritmo do trilho, sim, senhor, gruda em mim. Que eu, por causa do comercial, né, andei tanto trilho que você aprende. Realmente você aprende. Vendendo produto, respira nesse ritmo. Né? Você vai, até os miquinhos mestrados, né, comercial, você faz, sobe falando do produto, você, né, você sobe aqueles templos lá, Maia, que está assim, falando do produto, sem perder o fôlego, você vai, linda, falando. Então, numa ficção, você já está super treinado para aquilo. Eu falei, gruda em mim, mantém distância de mim, não se preocupe com o trilho, porque eu vou andar no ritmo, entendeu? E a gente não vai perder essa coisa. Aí ele, quando eu comecei a discutir com ele, o povo, foi assim, sumiu todo mundo do set, falou, agora o bicho vai pegar, né? Porque, imagina com o Raul. Aí ele virou para mim aquele assim, temperamento dele, né? E eu também estava virando. Aí ele falou assim, olha, você não pode tratar assim de mim porque eu tenho dificuldade com isso, porque você foi muito treinada com isso. Ele ficou manso. Mas por quê? Porque o Raul tinha uma coisa genial, ele sabia que eu não estava tendo aquele ataque gratuitamente, que era melhor para o filme, porque ele tinha isso, esse compromisso com o resultado. É lógico que era um porre. Você está numa discussão e você tem que andar num ritmo para não sair de quadro, que a câmera vai naquele andamento. E é lógico que pelo treinamento que eu tinha de publicidade, andei quilômetros. Você levava vantagem. Entende? Então ele sabia também que ambos estávamos com a razão, né? Mas o Raul tinha isso, ele ficar lá mais no canto dele, mais voltado para o seu personagem. Agora eu sou muito... O César que dizia, né, que eu pareço um dálmata, né? Chega, tudo ali, sim, né? E o Raul era mais um dog alemão, né? Aquela coisa que fica mais lá na dele. Perfeito, fulminante. E sem gosto. Veneno. Melzinha, o que você pensou, hein? Tu tava brincando, né? Posso te garantir uma coisa. Meu plano é tão perfeito, é tão ousado, é tão inteligente que não há como falhar. Então, eu acho que na ficção brasileira tem poucas personagens, para minha faixa etária, que sejam até compatíveis com o que é ter 60 anos agora. A Imara é uma pessoa extremamente peculiar na maneira de olhar as coisas. Ela é muito justa, ela é muito precisa e vem de uma formação acadêmica que dá uma metodologia de pensamento para tudo o que ela olha, né? Tudo que ela olha com um olhar muito específico, muito inteligente. Imara, você faz 2 filmes baseados em obras do Fernando Sabino, A Faca de Dois Gumes e O Grande Mentecapto. Claro. Como que é navegar assim? E são 2 coisas distintas. Completamente. Um é um policial, né? E o outro é uma misto de uma grande comédia, digamos assim. Como que você mergulha nesses filmes? É bem picaresco, né? Picaresco, essa é a expressão. O Grande Mentecapto. O Mentecapto. Bom, o Grande Mentecapto tem uma coisa assim também, tem os lados folclóricos, né? Quando eu peguei o roteiro, eu tinha lido o livro, quando eu peguei o roteiro, o nome da personagem no livro é Pietrolina, mas a cidade chama ela de Peidolina.
Aí, quando eu via no roteiro, eu só via Petrolina. Eu pensei, que hora que ela vai virar Peidolina? Porque é ótimo esse nome, né? Aí eu falei com o Oswaldo, Oswaldo, por que eu não chamo ela de Peidolina? Ah, não, porque a atriz perigava ficar chateada. Eu falei, não, pode devolver meu nome. Eu não fico nem um pouco chateada de ser chamada de Peidolina, acho muito divertido. Porque dá uma liberdade, porque no picaresco você pode tudo. Claro. É uma pouca vergonha essa viúva aparecer por aqui. Sua desavergonhada! Se você quer dormir com seu marido, ele tá lá no cemitério te esperando. Quero sim, Genésio. Prefiro dormir com o defunto a dormir de novo com você. Juro que é pura invencionice dela. Essa vaca há de me pagar. Minha fazer plantão é na minha casa e sou real. Eu vi que desconfiava, eu vi que desconfiava. Agora, na Faca de Dois Gumes, eu tenho uma participação bem pequena, assim, e... aliás, eu ia fazer uma outra personagem, eu não pude fazer por causa de um compromisso que eu tinha de trabalho, que eu estava fazendo uma novela. E essa mudança de realidade é bacana porque você vê como um autor pode produzir universos imaginários, né? Tão díspares, isso é fascinante, né? O próprio Fernando, você conversando com ele, né, que ele era aquela pessoa alta, né? Você parecia que era um ser absolutamente hierático. Aí quando ele começava a conversar, ele era muito engraçado. Ele tinha esse olhar amplo sobre e olhar de crônica sobre a vida. Você teve que conversar com ele por causa da adaptação? Não. Ele nem quis ir ver. Mas quando a gente foi lançar o filme Gramado, ele foi, né? Então a gente participou das mesas de debate, a gente jantou junto e eu o conheci melhor. Porque quando o filme ficou pronto, que teve a primeira cópia, que ele foi assistir, eu fiquei assim super... Ai, será que é parecida com o que a gente tem isso, né? Com aquilo que ele imaginou? Eu gostaria de ter feito, né? Aí ele falou que sim, tudo, mas eu não... A gente nunca tem certeza se a pessoa, por gentileza, fala que sim ou se é realmente de fato, né? Mas ou se é uma surpresa também, né? Eu fui chamado pelo alto-falante. Dr. Marco Aurélio? Sou eu mesmo. Um telefonema para o senhor. E Mara, até hoje pinta insegurança ainda, na hora de que pega o personagem? Você sente, às vezes, o personagem escapar? Olha... Você vai atrás, te dá alguma necessidade, outras? Às vezes, sim. Já teve... No cinema, eu nunca passei por isso. Não é que eu seja campeã das seguras, não é isso. É porque esse fenômeno da entrega, eu faço todas aquelas perguntas antes, eu encho o saco. Para não ter isso. Eu sou um porre. Eu pergunto, me alimento, para exatamente não ter essa insegurança. Mas ainda pinta insegurança? No teatro mais. Por que no cinema não? Porque o cinema é a minha praia, cara. Se eu pudesse, eu fazia... 2 filmes por mês, assim. Eu não faço mais por causa das condições, digamos, concretas do filmar, né? E de não ter tanta produção assim na qual eu possa participar, e tipos de personagens e tudo. Mas o cinema eu tenho uma digamos assim, agora com o digital tá meio esquisito. Assim, o cinema película mesmo, cinema, kinematógrafo. Eu me sinto muito em casa, sabe? É como se eu estivesse na minha praia mesmo, sabe assim, na farm. Porque na farm é como quando tinha o pier, né? Aquela coisa que eu conheço aquelas pessoas, eu entendo a maneira delas serem, eu me sinto muito à vontade no set, eu adoro lente, eu tenho uma relação muito boa com a câmera, eu gosto do fenômeno fílmico, eu adoro. O teatro, eu acho que a coisa escapa mais.
A decupagem me ajuda. Uma coisa que incomoda, por exemplo, uma coisa que o Raul incomodava, e o próprio Paulo também. Foi muito engraçado que uma vez o Paulo falou assim para mim: eu não entendo, você sempre falando que adora filmar, uma coisa chata, aquilo, tudo cortado, picotado, não tem fluxo. Eu digo, mas Paulo, eu adoro isso. E foi muito interessante, eu falei, um dia você vai fazer um filme que você vai gostar. E eu estava vendo ele naquele filme acho que foi o último que ele faz, em que ele faz uma personagem que já está velha, está no hospício contando uma história. Eu acho que é do João Fonseca o filme. É do João Fonseca, não. Não sei. Não, ele é o... Ai, agora eu esqueci o nome do filme. E é baseado numa peça, A Máquina, eu acho. E que eu vi que ele estava gostando de fazer aquele filme. Porque é uma chave que a gente descobre dentro da gente e que leva a gente a gostar. Quando a gente percebe como é que essa coisa desse puzzle que é o cinema, que juntando isso com aquilo que vai dar aquilo outro, e a gente descobre como é que isso funciona, para muitos atores passa a ser um vício até. Eu costumo dizer que atuar é droga pesada, entendeu? Porque bate na veia mesmo, né? Quando a pessoa descobre aquilo, Obrigado. E no cinema, então é muito gostoso quando você entende esse processo. E aí é fascinante. Para me mandar alguma coisa, eu preciso prometer 1000 notas. Uma matéria que eu tô fazendo. Já ouvi no rádio. Interessante, mas barulhento demais. Eu prefiro o Chartreux, sabe? Que reste-t-il de nos amours? E Mara, como que é envelhecer, um ator envelhecer? Porque você já tem alguns anos de carreira, você fez personagens que eram muito jovens, e como que é a sua visão, sua e também em relação ao personagem? Às vezes você não se encaixa, ou seja, você acha que esse personagem eu não posso fazer mais, ou eu poderia fazer, o diretor disse, não, esse personagem não é para você. Mas isso você vive cotidianamente, por exemplo, independente de você estar mais velho ou não, eu no caso lá do filme do Sérgio Bianchi, que o Caio escreveu uma personagem para eu fazer, e eu acabei fazendo uma outra que eu não queria, que não era a personagem que eu gostaria mais de fazer. Na verdade, a personagem que eu gostaria de ter feito era a personagem que o Caio escreveu para mim, e que acabou, que eu não fiz. A Isa fazendo. Que acabou a Isa fazendo. Agora, eu acho que tudo na vida a gente tem que aprender a lidar com a frustração e com o limite, né? Outro dia, um amigo meu estava falando, ontem, estava falando, esse negócio de envelhecer é muito chato, que a gente tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Eu falei, olha, eu lembro perfeitamente quando eu perdi os dentes aqui da frente, que eu tive febre, dor de cabeça. Eu acho que a vida é uma encrenca, né? O corpo humano é uma guerra civil para sobreviver, né? A gente tem catapora, sarampo, tudo. Cada fase da vida é um desafio para ver se você chega na outra, né? São degraus. Tem 1000... Então, eu tenho dificuldade em ver a vida assim, com um fator de limite pelo seguinte. Por um lado, eu tenho o exemplo da minha mãe, que morreu muito jovem. Minha mãe morreu com 55 anos. Por outro lado, eu tenho o exemplo do meu pai, que morreu com 97, ativo, lúcido, e só parou de trabalhar porque não dava mais. Quase, né, meu sobrinho quase falou, não, vovô, pode parar com esse assunto. Entendeu? Não tem porquê. Meu pai trabalhou até os 95 anos de idade. Um mês antes dele morrer, ele viu A Faca de Dois Gumes, ele falou, eu vi um filme seu na Globo, e ele me contou o filme inteiro. Eu não consigo fazer isso. O filme que eu vi ontem, que eu adorei, Medianeira, foi um filme que eu adoro, mas eu não consigo contar na sequência do roteiro, que nem meu pai contou. Então, meus parâmetros de vida são parâmetros muito díspares, porque parte da minha família, que a minha família toda é cardíaca por parte de mãe, ou morre muito cedo, aí não tem esse processo, ou envelhece, mas envelhece produtivamente, trabalhando, vivendo como se ninguém aposenta, entendeu? E aí fica inercial. Naquele dia triste que eu estive aqui em Candeias, a gente nem pôde se falar direito. E pensar que já faz 3 meses.
Finalmente eu te conheci. Essa vida irônica pra cacete. O que eu acho mais complicado é a relação que os outros têm com o processo de limitação. Então, eu acho que na ficção brasileira tem poucas personagens, para minha faixa etária, que sejam até compatíveis com o que é ter 60 anos agora. Entende? Eu estou fazendo um seriado que se chama É a Vovozinha, que ele faz esse levantamento, né? Porque, de repente, até a gente se deu conta, falou assim, nós estamos vivendo uma época em que as mulheres de 60 estão no poder, né? Você vê na Argentina, na Alemanha, no Brasil, né? A Hillary Clinton, né? Que são a minha geração de mulheres, ninguém aposentou, vai lá fazer tricô, né? Quantas personagens tem com esse perfil na ficção? Quase nada. Quase nada. Então, eu acho que os autores não estão acompanhando a vida como ela está. Então, isso tem um fator de redução, porque a ficção está um pouco aquém da realidade. Né? Isso eu sinto. Então, fica um pouco assim, a avó, a tia, mas fica meio reducionista. É reducionista. Isso eu sinto. Limita. Fica limitado. Porque parece que ela é sempre... Mas isso a mulher, em geral, tem isso. Uma vez eu ia dirigir um trabalho com as alunas, que a gente fez uma pesquisa sobre a questão da mulher, e um dia eu fiquei chocada. Depois eu descobri até que tem textos sobre isso. Eu falei, gente, a mulher não existe. A mulher só existe enquanto função. Ou é a mãe, ou é a namorada, ou é a avó, ou é a tia, as tias do Nelson. Agora, a mulher em si, filosoficamente falando, não tem essa abordagem. É muito difícil encontrar um autor que fale da mulher em si. É sempre a mulher em função de alguma coisa. É utilitária. É muito estranho isso. E na ficção a gente também tem essa questão com a qual a gente vai ter que lidar. Ou então a gente começa a gerar determinados produtos que incorporem essa realidade, né? Escrever a gente mesmo, mulheres dessa... partir para o ataque. Para a construção, talvez seja o caminho. Né? Exatamente. Tomar... Não ser vagão, ser locomotiva, né? Olá! Oi, Dedê. E aí, como é que foi a viagem? Foi ótima. Eu levei um bolo de minha cliente no primeiro dia, dormi dentro do carro, tomei banho no banheiro de um botequim e depois conheci alguém. Uma mulher. Nina. Essa história tá ficando interessante, mas depois você me conta isso direitinho, porque agora eu só vim aqui para pegar esses papéis. Até mais. Até mais. Mara Reis, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Eu também. Obrigada pelo convite. Obrigadão. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.